Boa tarde a todos. É um imenso prazer participar virtualmente do seminário, do primeiro seminário da pesquisa integrada, ensinar qual língua, ler qual literatura. De fato, fiquei bastante feliz com o convite feito pela professora Araci, da UFMG, em integrar um, e fazer parte da equipe de pesquisadores de um tema tão relevante quanto discutir qual língua e qual literatura ensinamos quando falamos em língua portuguesa em vários países do mundo. Desta forma, a minha apresentação irá focar três aspectos. No primeiro momento, irei falar um pouco da minha trajetória como pesquisador de material didático, livro didático ou manual escolar nos últimos 10 anos. Em seguida, irei falar um pouco de uma preocupação minha, que acredito que neste grupo de pesquisadores a gente consiga discutir e aprofundar aspectos metodológicos da pesquisa em livro didático. Eu acho que essa seria a minha grande contribuição para o grupo, seria procurar discutir que metodologias poderíamos utilizar para pesquisa em livro didático de língua materna. E, em um terceiro momento, irei falar um pouco de algumas preocupações e algumas perguntas de pesquisa que podem nos ajudar, enquanto grupo, a pensar o livro didático de língua materna em diferentes contextos históricos e geográficos. Desta forma, eu inicio falando um pouco que a minha preocupação com as questões de material didático, livro didático, apostelados, ela tem início na graduação e desde 1999, há mais de 10 anos, eu tenho feito pesquisas sobre diversas facetas do material didático, especificamente de livro didático de língua portuguesa, tanto do ensino fundamental 2 quanto do ensino médio e mais recentemente, nos últimos 4 anos, de livro didático do ensino fundamental 1, do primeiro ao quinto ano, no contexto brasileiro. Desta forma, são mais de 10 anos dedicados à pesquisa, e uma questão que sempre me chama a atenção é compreender o livro didático como um objeto complexo e multifacetado. E eu acho que essa é uma questão que o grupo poderia pensar e discutir, como diferentes olhares para o livro didático e diferentes metodologias podem colaborar para que a gente compreenda melhor esse objeto histórico, esse objeto cultural, que é feito para uso na escola por professores e alunos em diferentes contextos históricos, geográficos, temporais. Nesse sentido, minhas pesquisas de iniciação científica, observando o uso de apostilados em escolas em Olinda. Depois, um pouco no mestrado, eu fui estudar nessa perspectiva de livro didático como um objeto complexo, uma ideia do livro didático como um gênero do discurso, o que implica observar os atores que estão envolvidos na produção desse gênero, né? Então, se eu quiser observar a novela, um filme como um objeto cultural complexo, que também vários atores estão envolvidos, eu tenho que parar para ouvir atores, diretores, câmeras, editores de som e de vídeo. E aí a minha pergunta sempre é essa: quando estudamos o livro didático, muitas vezes ficamos apenas com um produto, né? E aí eu lembro muito das discussões do professor Alain Chopin, da professora Cici Bittencourt, do professor Antônio Augusto Batista, de pensar o livro didático como objeto complexo
significa perceber outros atores envolvidos no processo de construção dos saberes escolares que são legitimados e divulgados nos livros didáticos de língua. Nesse sentido, eu tenho utilizado bastante o conceito bakhtiniano de gêneros do discurso para percebê-lo justamente como uma construção histórica, como um objeto cultural, onde diversos enunciados são intercalados, né, na composição de um manual escolar de língua materna. Nesse sentido, ele tem características específicas que diferenciam de um livro didático de física, um livro didático de língua estrangeira, um livro didático de geografia, né? Por exemplo, a quantidade de mapas, a quantidade de tabelas e gráficos, a quantidade de problemas matemáticos, as próprias ilustrações, os próprios discursos que vão emergindo como boxes sobre biografia de autores, eles são constitutivos do gênero do discurso que a gente tem chamado de livro didático de língua portuguesa, né? Um gênero híbrido que intercala elementos da antologia, como a seleção de textos, a escolha de alguns temas, textos literários, mas também a gente percebe outras questões como o próprio discurso da gramática, com seus exemplos, com sua exposição, e o próprio discurso das unidades didáticas, né, das atividades que foram aí compondo desde o século XIX até o século XX os livros, principalmente do ensino fundamental 1, das séries iniciais. Então a gente tem uma questão híbrida em que o nosso livro didático hoje, pelo menos no contexto brasileiro, ele tem um diálogo com as antologias, tem um diálogo com as gramáticas pedagógicas e com as gramáticas, como o discurso do exemplo, que é muito específico da gramática. E a gente tem também um conjunto de atividades, né, que são costuradas em unidades temáticas, em unidades, em projetos, em uma organização didática, em páginas específicas, né? Então, essa questão tem chamado muito a minha atenção. Eu tenho insistido em uma pesquisa que considere aspectos epistemológicos e metodológicos para compreendermos o livro didático, especificamente o livro didático de língua, e aí algumas questões vão surgindo quando a gente pensa em leitura, né? Então, no meu mestrado, eu fui nessa seara entrevistar autores de livros didáticos. Eu entrevistei 6 autores para entender justamente como eles elaboram essas unidades que eu acabei de falar, que saberes eles mobilizam em um momento de construir esse enunciado concreto. E uma grande questão ficou ainda, que era como os professores usam esse material que é feito para eles e é feito também para os alunos, né? Então, no doutorado, eu fiz uma pesquisa de caráter etnográfico em uma escola paulista, procurando justamente estudar os usos que 2 professoras faziam de unidades didáticas construídas em determinado tempo histórico e como é que elas alinhavam e realinhavam esse projeto didático autoral nas suas aulas, né? E durante todo esse tempo, né, esses quase 12 anos ou até mais, algumas questões aparecem, né? Então eu queria finalizar justamente a minha fala falando um pouco dessas questões, né? Em primeiro lugar, são questões que apontam para como poderemos analisar um livro didático como um objeto de investigação multifacetado, né? Isso implica a construção de um percurso metodológico processual, né? Hoje eu tenho com meus alunos tentado estudar uma sinopse de análise de unidades didáticas, porque a gente também já percebeu que analisar todo o livro didático ele exige um trabalho de equipe, né? Então estou concentrando um pouco nas unidades didáticas, né? Algumas unidades didáticas específicas para fazer um estudo dos elementos que constituem essa unidade didática, né?
percebendo o livro didático também como gênero, algumas questões como que vozes emergem nessas redes intertextuais, né? Que língua, né? Que plurilinguismo, né? Que variações de linguagem, né? Que textos são escolhidos para compor essas vozes, né? Então, recentemente eu tenho discutido um pouco também essa questão de um modelo enciclopédico e um modelo retórico literário que compõe, por exemplo, os livros didáticos de primeiro ao quinto ano no contexto brasileiro. Então, de repente, você tem uma unidade chamada O Dengo da Dengue, em que os autores propõem um texto de divulgação científica sobre a dengue, publicado pela revista Ciências Hoje para crianças, e ao lado um poema, O Mosquito, do Vinícius de Moraes, falando sobre o mosquito. Então, como é que esses livros fazem essa relação entre o modelo enciclopédico e um modelo retórico literário, que eu diria que é a grande questão, uma das grandes questões do livro didático do século XIX até o século XXI, que permanece uma tensão entre esses dois modelos de formação de leitor. Ora, uma formação do leitor para esse modelo enciclopedista, iluminista do conhecimento, e aí a gente vai encontrar nos livros SOS Fauna, SOS Flora, uma outra unidade didática chamada Diet or Light, que são livros de língua materna se apropriando desse discurso da ciência moderna desde o século XIX até recentemente, quando a gente vai estudar os livros de leitura do século XIX ou início do século XX, também percebemos um pouco esse modelo enciclopédico. Mas, ao mesmo tempo, temos o modelo retórico literário das antologias, dos próprios autores que produziam seus textos literários, dos autores literários que foram autores de livros didáticos, como Olávio Bilac, Júlia de Almeida e outros. Então a gente vem pensando um pouco nessas direções, né? E aí algumas perguntas que eu finalizo essa minha fala, que têm impulsionado minhas pesquisas e gostaria de contribuir com esse grupo de vários pesquisadores de vários países, né, na compreensão de algumas questões que eu enumero para finalizar a minha participação. Que textos e vozes sociais compõem a coletânea de livros didáticos de português ao longo dessas décadas? Quais são os estilos dessas atividades que são propostas, quando são propostas, né? Que conhecimentos linguísticos elas trazem sobre a língua do ponto de vista histórico e discursivo? Quais são as diferenças composicionais, temáticas e estilísticas de várias edições desses materiais ao longo do tempo? Quais são as diferenças composicionais temáticas do ponto de vista editorial, dentro de uma mesma editora, por exemplo? E que temáticas têm dominado os livros didáticos de língua materna nos últimos anos em diferentes países, né? E aí a minha pergunta, que tem a ver justamente com as coletâneas de texto, com os autores que são trazidos, o que é que permanece, né? E o que é que as ausências também revelam, né? Por exemplo, uma aluna terminou uma pesquisa agora sobre texto teatral, texto dramático nos livros, do sexto ao nono ano, e nós vimos a predominância de alguns autores, como Ariano Suassuna, Dias Gomes, João Cabral de Melo Neto. A ausência de dramaturgos portugueses, dramaturgos africanos e dramaturgos asiáticos, da própria América Latina. A gente encontrou apenas um texto de William Shakespeare, e aí nós trabalhamos com todas as coleções aprovadas no PNLD 2011, fazendo um recorte apenas no texto dramático, observando justamente alguns aspectos do ponto de vista sincrônico, diacrônico, da autoria, das atividades que são propostas, das vozes que emergem nesses textos, né? Então, O Pagador de Promessas, do Dias Gomes, ou Morte e Vida Severina de João Cabral de Melo Neto, ou
de alguma forma, o Alto da Compadecida do Ariano Suassuna, revelam a rede intertextual do Nordeste, da seca, de uma faceta da língua que vai ser explorada pelas perguntas que apontam para um personagem que fala uma outra variante ou um outro estilo de linguagem, né? Então, eu acho que são questões